Tito, capítulo 1, versículo 2, nos diz o seguinte: Na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Nós já meditamos em outro devocional nessa primeira parte do versículo que nos diz: Na esperança da vida eterna. É com essa perspectiva que nós devemos servir a Deus, que nós devemos olhar para o Senhor sempre. É nessa perspectiva da vida eterna, da esperança dessa vida eterna que nós vamos ter, pela graça de Jesus Cristo em nossas vidas, que nós devemos buscar ter uma vida mais santa, mais próxima do Senhor, uma vida que tem, de fato, relacionamento com Deus. E a segunda parte desse versículo nos traz a base para isso. Porque nós temos essa esperança na vida eterna. A segunda parte nos diz: na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. A realidade é que a esperança que nós temos na vida eterna é uma esperança em Deus, porque a promessa é do próprio Deus. Imagine aí você prometer algo a alguém ou alguém prometer algo a você. Possivelmente pode haver imprevistos, podem haver contratempos, podem haver falta de compromisso, podem haver muitas coisas. Pecado da outra pessoa, omissão, tudo isso nós estamos reféns dessas situações, nós estamos dentro desses tipos de situações porque nós estamos lidando com promessas feitas por pessoas, por seres humanos, pecadores. E dentro desse mundo de pecadores, nós muitas vezes prometemos coisas que nós não fazemos. Infelizmente, nós devemos lutar contra a nossa própria carne, contra esse pecado. Inclusive, o apóstolo João, em sua primeira carta, diz que nós devemos amar não somente de palavra, mas de fato e de verdade, demonstrando que muitas vezes nós dizemos coisas e nós fazemos o contrário. Jesus alerta os fariseus que eles são hipócritas, ou seja, eles dizem uma coisa e eles vivem outra. Eles trazem um peso maior para as outras pessoas, enquanto para si mesmos não. Então nós devemos compreender que, se nós estivéssemos falando de promessas feitas por outros seres humanos, por outras pessoas pecadoras, nós poderíamos ficar com medo se isso de fato ia se cumprir ou não. Nós poderíamos ficar receosos se de fato essas coisas iriam se cumprir. Mas nós não estamos falando desse tipo de pessoa. Estamos falando da pessoa eterna, Deus Trino. E esse Deus, aqui nesse versículo, tem uma característica: Deus que não pode mentir. Isso é contraditório à sua própria natureza, natureza santa, divina, perfeita. Ele não mente. Nosso Deus, ele não mente. As coisas que ele diz, de fato são verdadeiras. As coisas que ele faz, de fato estão conectadas com o que ele diz. O que ele diz é o que ele faz, o que ele faz é o que ele diz. Diferentemente de nós. Nós devemos lutar para unir essas coisas. Nós sermos o que dizemos e nós dizermos o que nós somos. Então nós lutamos com isso, mas Deus não. Não há essa divisão em Deus. Então ele é o Deus que não pode mentir. As promessas do Senhor nas Escrituras nos trazem de fato a vitória sobre o pecado. Paulo diz que nós somos mais que vencedores. E isso é uma afirmação dele inspirado por Deus. É Deus que está nos dizendo: nós podemos vencer o pecado. E nós temos muitas afirmações na Bíblia que nos mostram como Deus, ele promete certas coisas e ele vai cumprir todas elas. Às vezes nos perguntamos se não está demorando a vinda de Jesus Cristo ou algo desse tipo. Mas nós devemos lembrar que não é conforme o nosso tempo. E devemos lembrar também que Deus prometeu. Então as promessas de Deus estão baseadas no seu próprio caráter perfeito, caráter santo, caráter totalmente perfeito e eterno. Nós não estamos falando de pessoas como nós. Estamos falando de Deus. Nele está toda a bondade. Já imaginou? A gente olha para as pessoas e essas pessoas demonstram bondade. Só que não é sempre. No caso de Deus, além de ser sempre, é com toda a bondade, com toda a santidade. Então há uma perfeição em Deus. Há uma grandiosidade eterna no Senhor que nos permite de fato sermos e olharmos para Ele em espírito de santidade, em espírito de bondade, porque ao contemplarmos Deus, como Isaías fez, nós olhamos para nós mesmos e percebemos quão limitados pecadores nós somos.
Então nós precisamos do Senhor. E esse versículo nos alerta sobre nós, em muitas ocasiões, desconfiarmos se Deus de fato vai cumprir o que ele está dizendo. Mas a Bíblia é clara. Deus promete, Deus cumpre. Pense nas profecias. Deus dizia o que iria acontecer e as coisas de fato aconteciam. Por que será diferente com o Apocalipse? Não será. Deus promete que nós de fato vencemos o pecado. Por que nós não acreditamos nessa verdade e continuamos a cair em certos pecados? Porque de fato nós não compreendemos como o apóstolo Paulo entende aqui, inspirado por Deus, e demonstrando para Tito que Deus, que não pode mentir, ele promete a vida eterna. Lembre também de Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É uma promessa. Se nós agirmos dessa maneira, nós receberemos algo. Se nós estivermos nessa situação, de fato nós conseguiremos ter uma visão real de Deus, uma vida melhor com Deus, uma vida eterna. Então, na nossa jornada, no nosso dia a dia, nós devemos lembrar. Em algumas ocasiões estaremos desanimados, tristes, estaremos, de fato, limitados pelos nossos próprios pecados. Mas nós devemos buscar viver na esperança da vida eterna. E essa vida eterna que nós vamos buscar nos basear não é algo que nós prometemos a nós mesmos, que outras pessoas pecadoras prometeram a nós, mas é que o Deus que não pode mentir prometeu. Você confia nesse Deus que não pode mentir? Você de fato crê nele? Você já parou para pensar que muitas vezes nós dizemos coisas da boca para fora? Será que nós cremos de fato? Crer não é só saber, porque nós podemos saber, Deus ele não mente. Mas e nas nossas ações, no nosso coração, nos nossos sentimentos? Aonde está essa realidade de que Deus não mente e que ele promete certas coisas que nós devemos de fato confiar, como a vida eterna? Pense sobre isso. Em que áreas de sua vida você pode observar como você tem deixado de confiar em Deus? Como você tem olhado simplesmente para uma informação, ao invés de fato, levar para o seu coração, meditar nisso e viver isso. Deus não mente. Deus é fiel. Deus prometeu. Então ele vai cumprir. Creia nessas verdades. Que Deus te abençoe grandemente.